Alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison e neste nosso último vídeo sobre função exponencial, vamos falar da inequação exponencial. No anterior a gente estudou a equação. Se você não viu, eu sugiro que você volte a ele primeiro, porque os conceitos de lá serão aplicados aqui. Então, assim como a equação, que era uma igualdade onde o expoente era uma variável, né, x, o x, a incógnita está no expoente, a inequação se classifica como toda desigualdade, ou seja, aqui nós não teremos mais uma igualdade, e sim uma desigualdade, onde o expoente, né, a variável incógnita, x, y, qualquer variável, sempre estará no expoente. Então, esses são três exemplos bem práticos, onde 3 elevado a x é menor que 81. Aqui você tem que meio elevado a menos x mais 1 é maior ou igual a 1 quarto. E 25 elevado a x quadrado menos 3 é menor ou igual a 1 quinto ao quadrado. Esses são exemplos, né? Só que a gente tem que considerar o seguinte: nas inequações, que a gente já conhece, o resultado é sempre um intervalo de domínio que satisfaz aquela condição. Ou seja, você vai ter um intervalo do domínio x que vai satisfazer a sua condição. Ele pode estar aberto ou fechado, isso vai depender do símbolo, né? Quando é só menor, é aberto, maior ou igual é fechado, menor ou igual é fechado. E aí você tem que levar em consideração que esse estudo, qual é o impacto que ele vai causar o domínio na imagem, uma vez que nós temos funções crescentes e decrescentes. E aqui embaixo, então, eu coloquei essas considerações. Se o a, que é a base da sua potência, ele é maior que 1, nós sabemos que a função é crescente. Assim, se o a elevado a x1 for menor que o a elevado a x2, isso implica dizer que o x1 será menor ou igual a menor que o x2. Por que a gente precisa saber disso? A gente precisa saber disso porque na hora de eu estudar o meu domínio aqui, eu tenho que saber como ele se comporta. E uma vez que eu tiver a imagem, né, que eu for eliminar as potências, o a, eu tenho que saber como se comporta o meu domínio, que aí eu deixo de ter a imagem para ficar apenas com o domínio. Já a gente vai ver isso. E tem a segunda condição. Se o a está entre 0 e 1, ou seja, a função é decrescente, então, se o meu ax1 é menor que o ax2, ou um ponto na imagem 1 for menor que um ponto na imagem de x2, o x1 tem que ser maior que o x2, o sinal se inverte, né? Porque nós temos o caso da função crescente e temos o caso da função decrescente. Vamos ver isso na prática, né? Vamos fazer esses exemplos aqui. O primeiro exemplo é, nós temos aqui, ó, 3 elevado a x é menor que 81. Deixa eu abaixar aqui. Então, olha só. Então, eu tenho que transformar o 81 na base 3. Então, vamos lá. 81 dividido por 3 são 27, que dividido por 3 são 9, que dividido por 3 dá 3, que dividido por 3 dá 1. Então, isso resulta em 3 elevado a 4. Esse é o meu 81. Então, aqui vai ficar 3 elevado a x menor que 3 elevado a 4. Agora chega o momento de eu cancelar a base, como a gente fez em equações, e ficar só com o expoente. Mas é aqui que vem a interpretação. Isso tudo é imagem. Quando eu cancelar, eu vou ficar só com o x, que é domínio. Entende? Então, o que vai acontecer? Eu tenho que saber se essa função é crescente ou decrescente, já que eu tenho uma desigualdade, não uma igualdade. Então, o 3, ele se enquadra no primeiro caso. O 3 é uma base maior que 1. Então, se esse termo for menor que esse termo, os seus expoentes continuam com o mesmo sinal. Então, é isso que eu vou seguir. Então, eu posso cancelar a base e permanecer o sinal. X é menor que 4. E aí eu chego à solução, que é x pertence aos reais, tal que x é menor que 4, que é a maneira que a gente resolve uma equação, uma inequação. O sinal foi mantido. Vamos ver um segundo exemplo aqui. Vou colocar aqui de preto o segundo exemplo, 2. O segundo exemplo, ele diz o seguinte: meio elevado a menos x mais 1 é maior ou igual a 1 quarto.
ok? Observe, então vamos lá, a base é meio, né? Nós já sabemos que 1/4 é um múltiplo de meio, ou seja, é meio ao quadrado. Então eu vou transformar isso novamente, 1 sobre 2 elevado a menos x mais 1 será maior ou igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Agora que eu tenho as bases, eu posso cancelá-las. Mas aí eu tenho que, toda vez que eu for cancelar a base, eu tenho que lembrar dos expoentes, porque o expoente é ele que vai ficar depois, né? E neste caso, nós sabemos que meio está entre 0 e 1. Ou seja, se eu tenho um termo aqui que eu digo que é menor que esse, os seus expoentes vão estar com o sinal invertido. Então, olha só, eu vou cancelar aqui. Como o sinal era maior ou igual, eu tenho que inverter o sinal. Ele vai ficar menor ou igual, porque a minha base está entre 0 e 1 e se trata de uma função decrescente. Então, eu fico com menos x mais 1 igual a menor ou igual a 2. Por que isso? Ó, se a função é decrescente, ela tem esse comportamento. Aqui você tem o x1 e aqui você tem o x2. Observe, aqui você tem a imagem de x1, né, o a elevado a x1, e aqui você tem o a elevado a x2. Observe, ó, o a elevado a x1 é maior que o a elevado a x2, porém o x1 é menor que o x2. Então, essas relações de grandeza são invertidas. A elevado a x1 é maior que a elevado a x2, porém o x1 é menor que o x2. Então, a gente sempre tem que inverter o sinal da operação quando a função for decrescente. Por isso que a gente inverteu. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou trazer o 2 para cá, né? E vai ficar menos x mais 1 menos 2 menor ou igual a 0. Vou mandar esse x para lá que eu quero que ele fique com o sinal positivo. Então, vai ficar aqui, ó, mais 1 menos 2 é menor ou igual a x. O x ficou positivo, então aqui ficou menos 1 é menor ou igual a x. E aí está a nossa solução. Isso pode ficar assim, ou x é maior ou igual a menos 1, que também é a mesma forma. Aqui eu estou lendo da esquerda para a direita, aqui eu estou lendo da direita para a esquerda. Não tem problema, é a mesma coisa. Então, a solução disso é x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1. Essa é a solução da nossa equação. Agora eu vou fazer um outro exemplo, vou adicionar uma página aqui para esse terceiro exemplo, que ele vai ser um pouco mais extenso. Nós temos 25 elevado a x quadrado menos 3, vou colocar aqui, ó, 25 elevado a x ao quadrado menos 3, ele vai ser o quê? 25 elevado a x quadrado menor ou igual a 1/5 ao quadrado. Menor ou igual a 1/5 ao quadrado. Aqui nós vamos usar alguns conhecimentos que nós temos de potência. Você sabe que a base vai ser 25, porque essa é uma potência de 5, e o 5 está aqui. Então, 25 a gente já sabe que é 5 ao quadrado, não vou nem decompor. 5 ao quadrado elevado a x ao quadrado menos 3. E ele será menor ou igual a 1/5. Eu não quero ficar com 1/5, eu quero 5. O 5 tem que estar em cima. Então, eu vou inverter essa fração, ela vai ficar 5 sobre 1. Quando eu inverto, eu multiplico por menos 1. E isso tudo já está sendo elevado a 2, então está ao quadrado. Veja que eu só inverti a fração. Isso é uma propriedade que a gente estudou lá em potências. Qualquer coisa, revise as videoaulas anteriores que tem aqui, que falam de potências. Aqui eu multiplico esse, então eu vou ficar com 5, que tem 2 que multiplica x ao quadrado menos 3, menor ou igual. Aqui eu vou ter 5 sobre 1, é o próprio 5, que vai ter menos 1 vezes 2, menos 2. Pronto. Agora eu analiso. Eu vou cancelar as bases. As bases essa é uma função crescente ou decrescente? Veja que ela é uma função onde a base é 5, então quer dizer que ela é crescente. Então eu não altero o sinal, ele permanece. Então ela vai ficar aqui, ó, com 2 elevado a x ao quadrado menos 3 menor ou igual a menos 2.
Então, aqui vai dar 2 vezes x ao quadrado é 2x ao quadrado. 2 vezes menos 3 é menos 6. Vou trazer o 2 para cá, mais 2 menor ou igual a 0. Então, eu vou ficar com 2x quadrado menos 4 menor ou igual a 0. É claro que isso aqui é uma inequação quadrática de segundo grau. Como ela não é completa, ela não tem o termo x ao quadrado, x eu posso resolver ela por Bhaskara ou resolver de forma direta. Eu vou resolver ela por Bhaskara, né? Então aqui vamos identificar quem são os termos. Eu tenho que o A vale quanto? 2. O B vale 0, que ele não tem. E o C vale menos 4. Vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual o B ao quadrado. O B ao quadrado vai ser 0 ao quadrado menos 4, que multiplica o A, que vale 2, e o C, que vale menos 4. Então, o delta será igual. Menos com menos vai ser mais, né? 0 ao quadrado dá 0. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Então, o delta vale 32. Agora, nós vamos ter que fazer o quê? X, né? Vamos fazer o x é igual, bato a fração, menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, x vai ser igual menos 0 mais ou menos raiz de quadrada de 32 dividido por 2 vezes 2, que é o a. Então, o x vai ser, como o 0 não tem valor, vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 32 dividido por 4. Então, vamos trazer para cá, e aqui nós vamos ter o x1, que será a parte positiva, mais raiz de 32 dividido por 4. Como raiz de 32 não é exata, vamos fatorar ela. Quem é 32? 32 vai ser dividido por 2, dá 16. Dividido por 2 dá 8. Né? Que dividido por 2 dá 4. Que dividido por 2 dá 2. Que dividido por 2 dá 1. Lembre-se, a raiz é quadrada. Então, tem que usar termos ao quadrado. Eu tenho um termo ao quadrado, 2 termos ao quadrado. Se você não lembra e não sabe o que eu estou fazendo, novamente sugiro você revisar o vídeo sobre potências que fizemos aqui. Então, eu tenho um termo 2 ao quadrado, vezes outro termo 2 ao quadrado, vezes um termo 2 elevado a 1. Então, eu vou fazer aqui, ó. X1 vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, dividido por 2. Esses que têm o quadrado, eles saem da raiz. Então, x1 vai ser igual a 2 vezes 2, raiz de 2, dividido por 2. Então, x1, aqui é 4, perdão, dividido por 4. O 2 vezes 2, 4, dividido por 4 dá 0, então x1 é raiz de 2. E o x2 vai ser quem? A mesma coisa, só que negativa, né? Menos raiz de 32 dividido por 4, que no final das contas vai ser menos raiz de 2. Só que nós sabemos que não é igual. Eu só usei igual aqui para poder fazer a expressão de Bhaskara. O sinal é menor ou igual. Então, eu tenho duas soluções. Eu tenho o x1 e eu tenho o x2. E eu quero soluções, a imagem, para valores menores que 0. Tudo isso tem que dar valores menores ou iguais a 0. Essas são as soluções encontradas para a equação quadrática. Como eu resolvo isso? Então, eu venho aqui. Se você não lembra disso, revise as propriedades do estudo do sinal de uma função, principalmente da função quadrática, que você vai relembrar isso. São vídeos que a gente também tem na lista, né? Você pode voltar lá nas suas videoaulas e ver isso. Vamos dizer que aqui é o 0. A raiz de 2 vai estar mais ou menos aqui. Ela não é basicamente aqui, né? Mas eu vou pôr aqui só para ficar melhor para nós vermos. Aqui nós temos a raiz de 2. E a raiz negativa de 2 é a mesma coisa, só que do lado de cá. Raiz de 2. Essa equação tem um A igual a 2. Se o A é positivo,
A equação tem a parábola voltada para cima. Vamos desenhar a parábola dela. Ela vem aqui, cruza aqui, faz o contorno aqui no zero e volta para cima, mais ou menos seguindo esse sentido. Então esse é o desenho da parábola da equação quadrática, certo? Agora analise a imagem. Em que momento essa imagem é positiva? Vamos ver a parte positiva da imagem, que eu vou colocar de azul. Ó, para cá ela é positiva. Tá vendo? A imagem ela está positiva para esses valores anteriores à raiz de menos 2. E depois que passa a raiz de 2, ela continua positiva. E agora ver para que valores a imagem é negativa. Entre menos 2, menos raiz de 2 e raiz de 2, toda essa imagem é negativa. Ó, veja que o gráfico está todo na parte negativa. E que valores que eu quero para minha função? Imagens maiores que 0, positivo ou menores que 0? Veja que a imagem que eu quero é menor ou igual a 0, incluindo 0. Então, eu só quero imagens negativas ou iguais a 0. Então, a solução da minha equação é esse espaço aqui no meio. O x está nesse espaço, entre menos 2 e 2, com o sinal incluindo o sinal fechado, porque o resultado adota 0. Então, a solução final vai ser o quê? Solução. X pertence aos reais, tal que menos raiz de 2 vai ser menor ou igual a x, que será menor ou igual a raiz de 2. E essa é a nossa solução. Interessante, não é? Quanta coisa a gente juntou nessa expressão. Conhecimento sobre potências, conhecimento sobre equação quadrática e conhecimento sobre estudo de sinal. Revise quantas vezes for necessário esse vídeo e eu te vejo na próxima videoaula. Valeu!